A cidade do México não é apenas uma metrópole de concreto e luzes neon que se estendem até onde a vista alcança sob o céu noturno. É um labirinto de memórias, um lugar onde a história colonial encontra o caos moderno, e onde o ar rarefeito das montanhas parece carregar o peso de 1000 promessas não cumpridas. Para Valentina, a cidade era um santuário de trabalho árduo. Como restauradora de arte no prestigioso Museu Nacional de Antropologia, ela vivia entre o passado e o presente, tentando consertar o que o tempo havia desgastado. Mas havia algo em seu próprio passado que nenhuma camada de verniz ou técnica de restauro poderia esconder. Mateu, por outro lado, era o homem que parecia ter tudo. Herdeiro de uma linhagem de arquitetos renomados que moldaram a silhueta da cidade do México, ele possuía um olhar melancólico que não condizia com sua posição privilegiada. Eles se conheceram em uma exposição chuvosa no bairro de Coyoacán, onde o cheiro de café torrado e flores de cemitério pairava no ar. Valentina observava uma pintura sacra danificada e, sem perceber, murmurou uma técnica de conservação que ninguém ali entenderia. Mateu, parado ao lado, ouviu e sorriu. Foi um sorriso que parecia ter esperado uma vida inteira para ser visto. Você fala com a pintura como se ela fosse capaz de te responder, Valentina. As coisas não precisam falar para terem uma voz, Mateu. Algumas carregam feridas profundas demais para serem colocadas em palavras. Naquele momento, houve uma conexão quase elétrica, um fenômeno do destino que os dramas coreanos descreveriam como o fio invisível do destino. Eles começaram a se encontrar sob as sombras das jacarandás em flor, caminhando pelo Parque Chapultepec, onde a vida florescia ao redor deles enquanto o mundo parecia ignorar a tensão que crescia entre seus corações. O amor deles era um romance clássico, lento, quase doloroso em sua doçura. Mas, enquanto Mateu se apaixonava pela inteligência e pela fragilidade escondida de Valentina, ele não sabia que o nome de sua família era o estopim de um pesadelo que Valentina tentava esquecer há 10 anos. O segredo estava enterrado em uma pequena caixa de metal em um apartamento alugado no centro histórico. Valentina era filha de um ex-sócio do pai de Mateu, um homem que fora acusado injustamente de um desvio de fundos milionário na empresa da família de Mateu, o que levou seu pai à ruína e, eventualmente, ao suicídio. Valentina havia mudado de sobrenome, reconstruído sua vida, e jurado nunca permitir que o passado definisse seu futuro. Mas, ao olhar nos olhos de Mateu, ela via o brilho da linhagem que destruiu sua família. Valentina, sinto que há um muro entre nós. Às vezes, quando toco sua mão, você parece estar em outro lugar. Em outro tempo. Mateu, o tempo é cruel. Às vezes, ele não nos permite esquecer os erros daqueles que vieram antes de nós. Você não entenderia. Deixe-me tentar. A cidade do México é grande, mas não há lugar para onde você possa correr se estiver tentando fugir de si mesma. Eu quero estar ao seu lado, não importa o que o passado diga. A reviravolta ocorreu em uma noite de gala no Palácio de Bellas Artesanato. Mateu estava prestes a anunciar uma nova fundação para a preservação histórica, e ele queria que Valentina estivesse ao seu lado. Durante o coquetel, o pai de Mateu, um homem severo cujos olhos brilhavam com a frieza de uma adaga, aproximou-se da mesa onde Valentina tomava uma taça de vinho. Ele a encarou por um longo momento, o silêncio se tornando pesado e sufocante. Seu rosto me parece familiar, senhorita. Muito familiar. Tive um sócio, muitos anos atrás, com olhos exatamente iguais aos seus. Ele era um homem fraco, que não suportou a pressão das consequências. Eu não sei do que o senhor está falando. Meu pai era apenas um professor de história. Não minta para mim. O sobrenome é diferente, mas a arrogância de achar que pode se infiltrar nesta família ainda é a mesma. Se você se importa minimamente com Mateu, afaste-se. Antes que a verdade seja revelada e ele descubra o quão sujas são as mãos que ele segura agora. Valentina sentiu o sangue fugir de seu rosto. O medo, que ela havia enterrado sob camadas de dever profissional e encontros românticos, irrompeu como um vulcão. Ela deixou o salão, ignorando os chamados de Mateu. Correu pelas ruas de paralelepípedos do centro, com as luzes da cidade borrando em sua visão. Mateu a alcançou na praça central, o Zócalo, onde a bandeira mexicana tremulava contra o vento frio da noite. Valentina. Por que você saiu daquele jeito?
O que meu pai lhe disse? Ele me disse que eu não pertenço a este mundo, Mateu. Ele me disse a verdade sobre o que aconteceu anos atrás. A sua fortuna, o seu prestígio. Tudo foi construído sobre o fracasso e a dor da minha família. Eu sou a filha daquele que vocês destruíram. O choque nos olhos de Mateu foi palpável. Ele recuou um passo, como se tivesse sido atingido fisicamente. O peso da revelação pairava sobre eles, tornando o ar impossível de respirar. Eu não sabia de nada. Valentina, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não tinha ideia de que seu pai era o sócio que meu pai menciona nas reuniões de conselho. Isso muda tudo, mas não pode mudar o que sentimos. Muda tudo, Mateu. Você é o herdeiro do homem que causou o fim da minha vida. Eu vim para esta cidade para me vingar, para ver o declínio da sua empresa, mas no caminho. Eu me apaixonei por você. E isso é o meu maior pecado. Eu me tornei o que mais detesto. A tragédia do homens deles estava selada na ironia. Ela queria a justiça, mas encontrou o amor. Ele queria a verdade, mas encontrou a culpa. Durante semanas, eles se evitaram. A cidade parecia triste sem a presença de ambos juntos. O museu parecia mais frio, e os projetos arquitetônicos de Mateu perderam o brilho. Foi então que Valentina encontrou, entre os arquivos antigos do museu que ela estava restaurando, um documento crucial, uma prova documental de que o pai de Mateu havia forjado as provas contra o pai dela, mas que o pai de Valentina também havia cometido erros graves de ética profissional. Nenhum dos dois era um santo. Ela percebeu que a sua dor era baseada em uma meia-verdade. A vingança não traria seu pai de volta, nem apagar o amor que sentia por Mateu. Ela decidiu, com o coração partido, confrontar o pai de Mateu pela última vez. Com a ajuda de um aliado inesperado, um antigo advogado da firma, ela trouxe a verdade à tona durante uma coletiva de imprensa organizada por Mateu. Não estou aqui para destruir sua reputação, senhor. Estou aqui para mostrar que o passado não precisa ser uma prisão. Meu pai errou, o seu errou. Mas nós não somos eles. A revelação pública do passado foi um escândalo. A empresa de Mateu balançou, a família enfrentou o desprezo público, mas Mateu escolheu o lado de Valentina. Ele deixou a gestão da empresa, renunciou à sua herança manchada e começou uma nova vida com ela, restaurando não apenas objetos de valor, mas o sentido de justiça em suas próprias vidas. Eles não tiveram um conto de fadas, mas tiveram algo mais real. O amor deles floresceu nas ruínas de um passado que finalmente parou de assombrá-los. O que faremos agora que não temos nada além de nós mesmos? Nós temos tudo, Mateu. Nós temos a cidade do México, temos o futuro, e desta vez, o passado não terá assento em nossa mesa. Eles continuaram morando na cidade do México, longe dos holofotes, vivendo um romance discreto e profundo. Às vezes, ao passarem pelo Zócalo, eles se olhavam e sorriam, lembrando-se de como estiveram prestes a desistir de tudo por causa de fantasmas que não lhes pertenciam. O segredo sombrio que tentou separá-los tornou-se a fundação mais forte de seu amor, provando que, em um dorama da vida real, o perdão é o maior ato de coragem que alguém pode oferecer a quem se ama. A cidade do México continuou seu curso, mas para Valentina e Mateu, o tempo finalmente havia parado, deixando-os viver em um presente que, pela primeira vez, era verdadeiramente deles. O sol se punha atrás da Sierra Madre, pintando o céu com tons de rosa e laranja, uma vista que eles apreciavam todos os dias da varanda de seu pequeno apartamento. Valentina não precisava mais restaurar apenas o passado, ela agora restaurava os sonhos de um futuro ao lado do homem que, contra todas as probabilidades, tornou-se seu porto seguro. A melancolia havia dado lugar à paz, e a névoa do segredo dissipou-se como um nevoeiro matinal sobre as pirâmides de Teotihuacan. Mateu segurou a mão de Valentina, sentindo a textura da pele dela, uma lembrança constante de que ela era real, de que ele não estava sonhando. A jornada havia sido árdua, cheia de reviravoltas que teriam feito qualquer outro casal desistir, mas eles haviam sobrevivido. Eles eram a prova viva de que, em um lugar marcado pela história, o amor poderia reescrever qualquer narrativa, por mais sombria que fosse. E ali, no coração do México,
Eles começaram o capítulo mais importante de suas vidas, o capítulo do agora. E enquanto a noite caía sobre a cidade vibrante, iluminada pelas luzes que pareciam estrelas na terra, Valentina e Mateu entenderam que a verdadeira restauração não era sobre o que havia sido perdido, mas sobre o que eles haviam construído juntos. O segredo sombrio não os destruiu, ele apenas os ensinou a valorizar a luz que encontraram um no outro. A partir daquela noite, não havia mais segredos, não havia mais sombras, apenas a promessa de um amor que, enfim, era livre. Eles precisam superar a traição e a dor geradas pelos erros de seus pais para encontrarem a redenção no amor verdadeiro. Uma história envolvente sobre perdão, destino e a força dos laços afetivos.